Boa tarde, estamos presentes em mais uma live do Viver Bem com Você. Hoje estamos contando com a presença da doutora Ana Maria. Boa tarde, doutora. Boa tarde, é um prazer participar novamente desse momento tão rico. A gente está trazendo um tema muito importante para conhecimento de todos, que é o novo jeito de cuidar a Unimed, que a gente vai falar um pouquinho da atenção primária à saúde. A atenção primária à saúde é algo muito novo dentro dos planos de saúde, dentro dos planos privados, porque ela tem uma abordagem um pouco mais desfocada da doença e centrada na pessoa. Então, às vezes, choca um pouco o paciente quando a gente vai começar a atender na atenção primária, porque a gente conversa, a gente pergunta se esse paciente, como é que está de vida, de trabalho, de como é que está esse contexto. Então, às vezes eles fazem, a senhora é psicóloga? Eu digo, não, a gente é médico de saúde da família e a gente tem uma abordagem mais contextualizada do paciente no seu ambiente de trabalho, de escolhas, de sonhos, e isso faz toda a diferença no cuidado. E é importante a gente lembrar, né, que o Unimed Personal, ele está aqui na Unimed Metropolitana há aproximadamente 1 ano e meio. A doutora Ana Maria é do plano personal. E se vocês tiverem interesse, né, de conhecer um pouquinho também do plano personal, pode vir na sede falar com o plantão de vendas, certo? É um plano empresarial, vale lembrar isso também. E como a doutora falou, é um jeito novo de cuidar, centralizado na pessoa, é uma visão holística dele como um todo, não é visualizando só a doença propriamente instalada. É uma medicina também de prevenção, né, doutora? Isso. De prevenção, de promoção à saúde, que é muito importante hoje em dia. Quando a gente trabalha no APS, a gente cuida de muitas doenças que são crônicas. Então, a gente cuida de muitos pacientes hipertensos, de diabéticos, de outras doenças que vão acompanhar a vida do paciente ao longo da sua jornada, mas também elas não serão as únicas coisas importantes da vida do paciente. Então, esse paciente que está doente, que está apresentando alguma doença crônica, ele também tem família, tem festa, tem faculdade, tem trabalho. Então, ele é inserido em todo o seu contexto social. E o adoecimento, ele é algo muito peculiar de cada pessoa. Então, o impacto para um paciente em que você diz, olha, você está diabético, diferencia totalmente de outro, porque um pode tomar aquilo como um sofrimento muito grande e o outro pode nem considerar aquilo tão importante porque não está sentindo nada. E é essa construção do cuidado partilhado que a gente trabalha no APS. O impacto desse conceito de doença, o impacto do sofrimento que essa doença está causando na vida do paciente. E não só relacionado a uma patologia, né, doutora? A gente avalia muito pacientes que têm sofrimento mental comum, né, doutora? Que a gente vê bastante e que não tem nenhuma doença de base, nenhuma patologia crônica como diabetes, hipertensão. Então, assim, para a gente falar um pouquinho, às vezes, de como funciona a APS, ela não tem como não abordar esse sofrimento mental comum que a gente chama, que são aquelas ansiedades, aquelas angústias, aqueles processos que a gente fica tão ansioso, com o humor tão alterado, que acaba impactando na saúde. Então, são transtornos que a gente chama que são comuns, mas eles não fecham diagnóstico nem de depressão, nem de um quadro no CID para uma patologia psiquiátrica, mas causam muito dano ao paciente, porque eles acabam procurando um refúgio, porque muitos deles têm essa angústia, mas não sentem, vão fazer os exames, não tem nada alterado, então uns chegam dizendo, olha, eu tô com o coração muito acelerado, eu tô achando que eu vou infartar, eu acho que eu tô passando mal. E quando você faz a busca dos sintomas, fazendo exames e tudo, o paciente não tem uma doença real, física, mas ele tem uma doença psíquica. Às vezes ele está muito tenso, às vezes ele está muito preocupado, às vezes está passando por momentos assim de perda, seja de trabalho, seja de relacionamento, às vezes tem algum parente doente, então isso acaba impactando na saúde do paciente. E é por isso que é tão importante não focar somente na doença. Até mesmo a Organização Mundial da Saúde define a saúde não só o bem-estar físico, mas também o mental, que é tão
importante quanto o bem-estar da saúde física. E a gente precisa, assim, entender que essas angústias, essa procura do paciente em relação à APS, ela é muito maior quando a gente está passando por algum processo desse. Então, o paciente, muitas vezes, o paciente que tem uma doença, vamos supor um diabetes, ele se preocupa muito menos em vir à unidade, muito menos em procurar a equipe, porque ele não está nem tão preocupado. E às vezes um paciente que não tem uma doença já confirmada, frequenta muito mais porque está sentindo essa angústia, essas preocupações, e todos eles, tanto que não procura, e esse que não procura nos dá um pouquinho mais de trabalho, porque são os que vão complicar, são os que vão ter lesão em órgão-alvo, porque não levam muito a sério esse cuidado, e eles acabam vindo e ambos vão precisar do cuidado. Então, o cuidado não significa necessariamente você precisar ter uma doença para você oferecer um cuidado. E não, além do cuidado, é aquele acolhimento, aquela atenção, aquela ausculta tão importante daquele paciente, a gente saber ouvir aquele paciente, saber falar na hora certa, para ele saber entender o que a gente está tentando passar para ele, e ele não sentir em nenhum momento pressionado, né, doutora? Não, nem se sentir pressionado, e esse novo jeito de cuidar, essa visão um pouco mais ampla do conceito de saúde e doença, ela trabalha muito vínculos. Então, às vezes o paciente sabe, se refere aqui muitas vezes à Lívia, que faz o primeiro momento e já conhece todas as enfermeiras e conhece o médico. E essa construção de vínculos é um diferencial muito grande, porque você sabe a quem você vai recorrer, você sabe aonde você vai ser acolhido, você entende sua porta de entrada na hora em que você tem uma angústia. Às vezes recebeu um exame, não está entendendo, ou então abriu o exame, leu algo, acha que já está assim, morrendo. Que o Google muitas vezes mata muito paciente, e aí vem tão angustiado e só precisa desse primeiro momento, de encontrar na equipe esse conforto, de escutar, de tentar orientar e resolver da melhor forma. Até mesmo porque o personal, né, doutora, é um médico para chamar de seu. E realmente eles vêm nesse intuito. Quem tem um plano pode falar que busca realmente. Eu vim falar com a minha médica, eu quero conversar com a minha médica, eu vi um exame, eu estou preocupada, estou com palpitação. Enfim, doutora, as pessoas que têm esse sofrimento mental, né, como que a gente tá falando um pouquinho, abordando esse lado também, eles precisam, assim, de medicação? Não. Como por que é importante falar disso? Por que a gente buscou isso quando a gente discute um jeito diferente de cuidar? Porque a gente, quando amplia o olhar para o paciente que tem uma doença pré-estabelecida, para um paciente que não tem uma queixa física ou real ou palpável, às vezes esse paciente muitas vezes é negligenciado nos serviços de saúde, porque o pessoal, não tem nada, vai para casa. E essa falta de cuidado, essa falta de atenção acaba acarretando muitas angústias. Então, praticamente, na proporção de quem procura o APS ou quem procura esse cuidado continuado, é quase que metade das pessoas que procuram estão passando alguma angústia, que não necessariamente vai precisar de medicamento, porque essa angústia ela não está fechando nenhum diagnóstico, ela só está evidenciando que tudo que a gente pensa, que tudo que a gente vive ao longo do nosso dia, ele impacta na nossa saúde como um todo. Com certeza. Então, fisicamente, às vezes a gente pode estar tranquilão, fez o exame, não tem nada, mas a cabeça da gente está com muita preocupação, está preocupado se vai deixar emprego, se vai mudar, vai fazer uma viagem. Então, essas preocupações acabam angustiando tanto que surgem os sintomas. Então, o que é que a gente faz mão nesses pacientes? A gente tenta entrar com a equipe multidisciplinar. Então, a própria atividade física, ela já dá uma sensação de relaxamento, melhora o sono, melhora a sua tranquilidade, exercícios de meditação, psicólogo, a escuta entre os membros da equipe, isso é importante, porque também vai ter paciente que muitas vezes vai manifestar o quê? Alteração do apetite, às vezes vão ser pacientes que estão muito ansiosos, aí comem demais, ou estão ansiosos e não comem quase nada, e tem tristeza, tem angústia, e isso tem que ser trabalhado multidisciplinar. Então, eu não tenho como, quanto médica, dar uma cobertura 100% nesse paciente se eu não oferecer ele recursos multidisciplinares. Não necessariamente com a medicação. É lógico que se ele agrava um pouco mais, ou se ele tem um transtorno psiquiátrico, a gente, junto com a psiquiatria, vai abordar e conduzir esse paciente.
Mas a gente precisa entender essa visão mais ampla do paciente. Então, a medicação nem sempre ela é necessária. Agora, o cuidado compartilhado, sim. Que é muito importante. Até com uma consulta compartilhada, né? Ter a equipe toda a dispor do paciente, enfermeiro, psicólogo, profissional da educação física, nutricionista, porque a doutora falou, até de transtorno que muda o apetite, e realmente isso é muito comum. A gente tem muitas situações que necessita também do cuidado da nutricionista. Também. E muito. Porque eu não citei todos da nossa equipe multiprofissional, mas assim, todos, sem exceção, e eu vou até incluir a nossa porta de entrada, que é a Lívia, porque às vezes aquele momento que você está ali entregando para passar a ficha, passando o cartãozinho, aquela conversa ela já é terapêutica, você já solta um pouquinho daquelas angústias ali na própria recepção. E essa forma da Unimed hoje, ela é pronta para ouvir você, às vezes até naquele momento, porque às vezes a pessoa está passando uma angústia grave, você acha que está infartando, a gente clinicamente não vê isso, mas a sua queixa quanto sofrimento vai ser escutada, vai ser avaliada, ela não vai ser desprezada, porque o nosso olhar é um pouco mais amplo. A gente não vai só, olha, mediu pressão, tá tudo bem, pode ir para casa, não é bem assim. Então, desde a recepção, desde a entrada, a gente já vai tentando fazer um acolhimento e uma escuta ativa desse paciente, porque ele já vai discutindo um pouco as angústias e aí vai trabalhando essa ansiedade, esse desconforto. Até uma maneira de relaxar, né, doutora? Quando fala, de tirar um pouquinho de dentro, consegue diminuir mais um pouquinho a ansiedade. E às vezes a gente nota também que aí fala pra Lívia, aí chega pra enfermeira, aí a gente tem já que chega pra mim muito bem. Já chega um pouco, já chega pra doutora, já tô melhor, mas assim, é importante também a visão da médica, e é importante todo esse conjunto, como a doutora falou, da gente estar conversando, compartilhando entre os profissionais, porque é uma maneira de cuidar ainda melhor da saúde, né, doutora? Ter essa visão do paciente como um todo, essa visão holística, que é muito importante e que, como a doutora falou, ainda é nova na saúde suplementar, atenção primária à saúde, mas que é uma proposta incomparável, né? É uma proposta incrível de visão de plano de cuidado realmente continuado para essa pessoa. E assim, muitas vezes a medicina da família, o APS, ele é tido como se fosse uma medicina simplista. E, na verdade, nós não somos médicos simplistas, nem estamos negligenciando doenças. A gente está ampliando, muitas vezes vem para uma consulta, não sai com nenhuma medicação prescrita, mas aquele bate-papo, aquela retirada de dúvidas, aquela troca, ela é capaz de esclarecer muito mais dúvidas e ser mais efetiva no cuidado do que só passar uma medicação. Porque, às vezes, o que é que acontece? A medicação está bem prescrita, o paciente entendeu que tem vamos exemplificar com a hipertensão, que é muito frequente. Então, o paciente é hipertenso, a medicação está correta, mas o paciente não toma. Então, por que está errado? Por que o paciente não está seguindo? Se está tudo direitinho para ele seguir, se ele entendeu que na receita está escrito para tomar 2 vezes ao dia, qual que é essa dificuldade desse paciente? Então, no APS, nós seguimos doenças crônicas, nós acompanhamos doenças crônicas. Então, essa perspectiva de um paciente que você chegou, olha, aqui você é hipertenso, tá aqui teu comprimido, tá aqui, você vai voltar daqui a 6 meses, vai medindo a pressão. Nem sempre isso garante que ele vai aderir ao tratamento, garante que ele vai entender o que está acontecendo com ele, porque na primeira fase a gente meio que nega esses diagnósticos. Então, às vezes tem um paciente que faz, eu tomo remédio da pressão hoje, daqui a uns 2 dias se eu me sentir mal eu tomo novamente. Isso. Então, essa construção do cuidado, ela precisa ser frequente, assim, construída ao longo do tempo, para que ele vá entendendo a necessidade de fazer essa medicação, porque o mais difícil não é você diagnosticar uma hipertensão e prescrever uma medicação. O mais difícil é você fazer com que esse cuidado seja continuado, que ele compreenda e que ele caminhe para o autocuidado dele, que ele assuma as responsabilidades dele. Isso, é verdade. Esse autocuidado é muito importante e a gente fala muito isso não só no APS, mas também na medicina preventiva aqui, porque é muito importante esse autocuidado, porque quando a gente começa a se autocuidar, a gente tem esse plano continuado, a gente traz um pouquinho mais para si a questão, além do profissional, eu ter as minhas responsabilidades também. E como? Porque nós como profissionais hoje,
a gente entende que essa receita, essa forma de tomar a medicação, as mudanças do estilo de vida, elas não são impostas pelo médico, que sempre foi a figura mais centralizadora desse cuidado, mas elas são discutidas com o paciente, elas são combinadas com o paciente. Então, às vezes o paciente faz, olha, doutor, eu não vou parar de beber. Então, a gente tenta ver o que é que a gente faz para ajustar. Então, vamos tentar reduzir os danos, vamos ver como é que a gente faz para que você não beba todo dia, mas talvez beba de uma forma um pouco menor, que não deixe de tomar o remédio da pressão. Então, esse cuidado ele é compartilhado e discutido com o paciente, para que ele não se sinta com um cuidado imposto. Ele precisa entender que esse cuidado, ele está sendo um autor, e é o autor mais importante, porque é ele quem vai estar todo dia pegando nas medicações e decidindo se vai tomar e como vai fazer. Doutora, agora a gente vai interagir com os nossos seguidores, internautas. E a gente teve uma perguntinha agora do que é o APS. Bom, o APS é a Atenção Primária à Saúde. Seria a porta de entrada mais ampla e é onde o paciente teria um acesso. Vamos assim usar o SUS como uma referência. Seriam como nós temos os postos de saúde, que não são, vamos usar o hospital regional. Então, seria onde você tivesse a maior proximidade e a maior facilidade de acesso, para que você chegasse naquela equipe que você já conhece, uma equipe que você já é vinculado. Então, o APS é essa base do cuidado. A gente não quer que os pacientes sejam atendidos no hospital. A gente quer que eles frequentem os médicos, que eles frequentem a equipe, como se fosse a primeira porta de entrada. Como se fosse, não, é a primeira porta de entrada. Então, o que é que se percebeu? Que os pacientes iam muito para o hospital, mas do ponto de vista de cuidado, eles não estavam melhorando. Então, eles iam hoje com uma crise de pressão alta, e amanhã novamente, e no outro dia, e não havia esse cuidado. Então, a atenção básica, a atenção base, é a primeira em que você terá o seu acesso. Aqui a gente está funcionando no modelo do personal como esse, e as meninas já fazem algo parecido em relação à medicina preventiva, que é aquele primeiro contato, é aquela troca com quem você gera vínculo para ser o seu primeiro contato. Ao invés de você ir direto consultar lá no hospital, porque às vezes na urgência, lógico, você vai, né, um acidente, alguma coisa assim, mas às vezes o pessoal ia assim, faltou a receita, eu vou direto no hospital pegar a receita. Então a APS é a atenção básica, é a primeira porta de entrada que você tem acesso. Tem mais alguma pergunta dos nossos internautas? E falando mais um pouquinho desse cuidado, é que a gente sabe que muitas vezes a medicina de saúde da família, a atenção primária à saúde, ela não é tão valorizada, ainda aqui no nosso país. Ela está construindo, está caminhando, e às vezes a gente, até dentro da própria classe médica, a gente também não é visto como uma especialidade que tivesse aquela maior importância. Então, esses conceitos, eles estão sendo modificados aos poucos. Existe muito para a gente caminhar, a gente tem que trabalhar muito, mostrando essa importância de um olhar mais aumentado e ampliado para o paciente, para o cuidado e para a pessoa. Porque o mais importante não é um órgão doente, é a pessoa que está com aquele órgão, não é? Porque a gente precisa entender como é que ela tem essa percepção da doença. Até mesmo porque o órgão tem a pessoa, né? Esse, como a doutora falou, e é tão importante a gente tratar a pessoa. Muito. Não tratar só a doença. Muito, porque às vezes uma boa conversa, um esclarecimento, isso é, assim, tão eficaz, ou às vezes muito mais eficaz, do que só uma medicação isolada. E a gente precisa ter bons hábitos. Né? E essa escuta acolhedora, esse olhar diferenciado, às vezes é ímpar na questão do processo de cuidado, no processo de alguma recuperação. Realmente é ímpar na vida de um paciente, na vida de uma pessoa, não é verdade? Muito ímpar. A gente brinca assim que quando os pacientes vêm com as suas angústias, elas nos tratam por tabela, porque nós somos pessoas que cuidamos de pessoas. Então, nós não somos pessoas assim alheias às coisas que acontecem. Então, essa troca, ela é mútua. Tanto melhora o paciente, quanto melhora a gente, quanto a gente tenta planejar junto o que é melhor, o que é que mais se adapta para a vida desse paciente. Então, o jeito de cuidar é distanciar um pouco do foco doença para um foco da pessoa, para um foco
daquela pessoa que está sofrendo aquela angústia. O todo. O né? todo. O Sempre todo. o todo. É sempre o todo. E é esse tema que a gente trouxe para vocês na live de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente está muito feliz em poder falar desse jeito novo de cuidar a Unimed. Tá certo? Se vocês tiverem dúvida, pode botar algumas perguntas aqui embaixo, que posteriormente a gente pode responder, né, doutora, em outra live. Ou se vocês quiserem conhecer mais esse jeito novo de cuidar, pode vir aqui na sede da Unimed. Tenho certeza que o pessoal de vendas, de plantão, vai adorar receber vocês, tá certo? E assim, falar um pouquinho, porque eu sei que para vocês é muito novo essa forma de cuidar meio diferente. Às vezes a gente fica no pé, a gente liga, a gente senta e às vezes o paciente fica meio perdido sem entender bem ao certo o que é que ele está fazendo nessa consulta. E essa consulta, eu converso bastante, eu pergunto muita coisa, eu acho que eu sou curiosa demais, mas assim, a gente brincando, eu vou perguntando de planos, de projetos, de o que é que ele faz. E isso faz parte da nossa consulta, porque eu não tenho como entender um paciente se eu não entender o contexto em que ele está inserido. Porque se eu pego um paciente que chega para mim e fala assim, olha, tu tem que fazer atividade física, aí ele faz... tem que fazer uma academia, ele faz, mora num local que não tem nada, que se eu sair à noite eu vou ser assaltado. Então a gente tem que ir adaptando à realidade dele. Tem que entender a história dele, né, doutora? E aí a gente conversa bastante e entende o paciente e vai construindo um vínculo, que é o nosso maior objetivo, que é distanciar o cuidado da doença isolada para um paciente por inteiro. Por inteiro, e criar e continuar a crescer esse vínculo. Com certeza, e vai perpetuando. É verdade. Foi um prazer. Estou aberta, acho que da mesma forma como vocês podem fazer perguntas, surgiram temas que aí a gente pode ir discutindo aqui e trazendo lives do que vocês gostariam de ouvir mais. Certo. Obrigada, tchau e até a próxima live.